A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Lucas, capítulo 18, o versículo 17 diz: Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não pode entrar nele. Vou repetir. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Amém, irmãos? Glória a Deus, que tema, né? Esse tema desse versículo é muito profundo. Porque como é uma criança, né? Uma criança, por mais que você brigue com ela, repreenda, ou até dê um tapinha nela, ou pegar uma coisa leve e dar um bolinho nela, ela vai chorar, mas logo ela volta, né? E nem parece que aconteceu aqui. Assim deve ser aqueles que são cristãos, que decidiram, né, pela sua salvação, que querem a sua salvação e precisam galgar pelo caminho da humildade e deixar o orgulho. Porque o que se vê, irmãos, é a dificuldade de muitos deixar o orgulho, diferente a uma criança, como eu disse para vocês aqui. Então Jesus faz essa comparação, isso é muito sério, isso não é para alguém desprezar e dizer, não, Jesus falou por falar. Nada que Jesus falou foi por falar. Amém? Então a gente vê, irmãos, pessoas que eles se degradeiam direto, né? Debatem e com raiva um dos outros, ao ponto de levar um ao outro à justiça. E eu falo isso entre cristãos. A gente vê cada vez mais, né? Não só o amor esfriando, mas o orgulho perando, prevalecendo o orgulho, indo de contra a palavra de Deus. E aí eu pergunto, onde fica a doutrina do Espírito Santo? Se alguém quer dirigir sua instituição, né? Digamos, um presidente de um ministério, digamos, um obreiro do ministério, um membro do ministério, e divide-se, ou faz separação um com o outro, discute por causa de questões que podem ser resolvidas entre ambos, porque a Bíblia fala sobre isso. Quando seu irmão pecar contra ti, vai entre você e ele só. Glória a Deus. Se ele te ouvir, é seu irmão. Mas se não te ouvir, vai fazer o quê? Chama 2 ou 3 testemunhas, né? E aí relata a situação junto com ele. E se ainda não ouvir, aí reúne a igreja, diz a igreja. E se não te ouvir ainda, consideram como gentil publicano. Aqui o Senhor não está desenganando. Consideram como gentil publicano. O Senhor está dizendo, deixe ele, né? Seguir o caminho dele. Se ele decidiu agir dessa maneira, com essa dureza de coração, ele está decidindo estar fora do reino, né? É uma decisão dele. Por quê? Porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Não precisa ninguém dizer, eu vou excluir, vou botar para fora. Não precisa. O reino de Deus trabalha confiando no Senhor com a ação direta do Espírito. Quem governa o reino de Deus é o próprio Deus. E ele é poderoso para colocar cada um no seu devido lugar. É lógico que cabe ao presidente ou pastor da congregação disciplinar o andamento dos cultos, né? Glória a Deus, e toda a doutrina do ministério, né? Ele tem que cuidar. Tanto que quando o Senhor envia as cartas através de João, Apocalipse, ele envia ao pastor da igreja, ao anjo da igreja. Mas é necessário os irmãos negar a si mesmo. Eu vejo muitos debates, isso em rede social. Eu queria entender porque as pessoas se discutem tanto, e isso em público, quer dizer, fazendo o inverso do que Jesus está mandando fazer. Jesus disse, ide pregai. Ide pregar o evangelho. Pregar o evangelho, irmão, não é pregar a vida dos outros. Pregar o evangelho não é ficar de mal um com o outro e atacar um no outro, falar mal um do outro ou abrir a nudez um do outro aqui. Se eu falar sobre alguns casos,
pode ter certeza ou alguém falar, o certo é não incitar a pessoa e nem a instituição, certo? Isso se tratando de cristianismo, amém? A não ser que eles estejam em uma falta, digamos, um pecado grave, que é a idolatria, que quem pratica a idolatria não vai poder se salvar, né? Adoração a ídolos, colocando o dinheiro ou alguém acima de Deus. Tem gente que coloca o dinheiro acima de Deus, porque não devolve o que é de Deus e ainda prega contra. Então ele está se colocando num pedestal para o dinheiro, né? Porque aqui isso tudo passa, o dinheiro passa, as coisas passam, só quem permanece para sempre é a palavra. Cada um de nós vamos passar um dia com a vinda de Jesus ou com a saída da gente desse corpo físico, né? Então vamos deixar o orgulho, certo? Vamos nos arrepender. Se alguém vier dizer assim para você, você fez isso e aquilo, fez, fui pecador, como você também. Toda pessoa que aceitou Jesus, ela agora é pecadora remida. Ela não deixou de ter um passado, pecou. Por quê? O homem pecou em Adão e destituído ele ficou da glória de Deus. Só em Adão ter comido o fruto, esse fruto contaminou todos. Então toda pessoa numa fase que ele começa a ter um entendimento, ele começa a pecar em pensamentos, em atitudes. Então não existe esse negócio, irmãos, de condenar os irmãos por causa disso daqui. Deixe Jesus julgar, seja qual for a falta. Então a igreja precisa aprender a lidar com o orgulho, crucificar o orgulho. Jesus sendo Deus, observe a caminhada dele na terra. Ele tendo todo o poder e autoridade, ele sujeitava as dúvidas dos homens e as tirava, as removia, não com ira. Só foi o único caso que a gente vê que Jesus se zangou, foi quando se cumpriu aquela palavra, o zelo da tua casa me devora. Você sabe o que é isso? Então quando ele chega no templo, vê as pessoas fazendo da casa de oração covil de ladrão, né? Vendendo um animal doente, certo? Para sacrifício, que era do tempo da lei, e outras coisas mais. Então o Senhor se ira e diz, não faça da casa de meu pai, se referindo ao local de culto, porque na verdade, ele quer dizer aqui, o templo é um lugar de adoração, não é um lugar de vocês pecarem e ainda fazer daqui um pedestal disso, ou um altar de pecados, negociando de maneira fraudulenta e etc. Amém? Então, vamos despertar e deixar o orgulho. Vá lá para o livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Leia todo. Veja as obras da carne, os frutos do Espírito e se esforce. Evangelho não é brincadeira. Evangelho não é para alguém que diz eu sou cristão e aí continua mentindo, com raiva, de mal, desfazendo um dos outros, levando um ou outro para a justiça, negando uma carta de transferência quando a pessoa não quer ser mais membro. Você está entendendo? É uma coisa bem simples de resolver, mas as pessoas complicam achando que elas são próprio Deus, sendo que Deus mostrou uma humildade tão grande. Ele mesmo disse que ele era para a gente aprender dele, que ele era manso e humilde de coração. E a gente começa a tomar essas atitudes de humildade, sem orgulho, através do Espírito, com exemplo em Jesus na palavra. O exemplo é Jesus, ele é o exemplo. Então pare de ficar apontando uns aos outros e deixe Deus julgar sentimentos odiosos, de vingança, entendeu? Uns contra os outros, dizendo eu sou cristão, e colocando no dedo dos irmãos. E como eu já falei, o Senhor perdoa, mas cabe nós perdoarmos também. Temos a humildade que não tem peça. Você está entendendo? O que é que Tiago diz na epístola dele? Quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá e não lance em rosto. Amém? Então esforçai-vos. Aqui um exemplo. Eu vou usar isso aqui como ilustração. Quem não entrar pela porta do corral das ovelhas, por outra porta, não, é o ladrão salteador. Aqui é um exemplo, uma porta. Digamos que aqui atrás é o reino de Deus. Para eu entrar por essa porta, eu tenho que obedecer o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que ninguém que não se tornar como uma criança não entra no reino de Deus. Ou seja, perdoar, se compadecer, deixar de orgulho, amém? E outros sentimentos que as pessoas muitas vezes deixam acontecer, que são mais malignos e carnais do que de uma pessoa cristã.
Então nos esforcemos e permanecemos no Senhor. Amém? Que Deus abençoe e aplique essa palavra nos corações de cada um. Shalom, Adonai.